Então vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Boa tarde a todos e a todas. Nós somos aqui do Fórum Popular da Educação de Guarulhos. Estamos aqui no Ministério Público do Estado de São Paulo, Promotoria da Justiça, exatamente para tratar de um assunto para nós que é de muita importância, que diz respeito à questão do retorno das aulas presenciais. Tivemos junto à formação desse fórum as entidades APUESP, Simpro Guarulhos, tivemos conselhos de pais e mães, associação de bairro, movimentos populares, personalidades da cidade, que entendem que é importante a prefeitura, o Estado e principalmente as escolas privadas em atender o apelo das famílias, que só o nosso manifesto teve adesão de mais de 2.500 assinaturas, exigindo que as aulas presenciais não voltem esse ano. Está certo e está informado e está bem dito em todos os meios de comunicação, pelas organizações de saúde, de ciência, que é impossível o retorno das aulas frente ainda ao alto índice de pessoas contaminadas e de pessoas que vêm tendo óbito exatamente por causa da doença e da pandemia do coronavírus. Nós entendemos que não dá para colocar nossa vida em risco, nem a vida dos nossos alunos, de professores, funcionários, e também dos pais e das mães que estão, muitas vezes, na sua casa, protegido, isolado. No entanto, ao enviar seus filhos para as escolas, poderão correr um grave risco de ter a contaminação dentro dos seus lares e, ao mesmo tempo, vir a óbito. Então, aqui nesse primeiro momento, nós vamos estar fazendo a entrega desse manifesto com mais de 2.500 assinaturas contrária ao retorno das aulas presenciais no Ministério Público, na Promotora de Justiça, e logo em seguida iremos também no Ministério Público do Trabalho exigir também que eles se posicionem contrário, atendendo ao nosso apelo, ao apelo da população de Guarulhos, contra o retorno das aulas presenciais. Então, dentro de instantes, estaremos dando novas informações, porque agora vamos ser convidados pela equipe da promotoria a subir e levar a nossa documentação, que será protocolada daqui a pouco. Ok? Eu sou o Ézio, do Simpro Guarulhos, e vamos estar tentando cobrir e levar e trazer o máximo de informação a todos. Um abraço, até daqui a pouco. Legal, Ézio. Ézio, deixa eu perguntar, vocês vão registrar imagens lá dentro? Como que você vai poder filmar? Agora, nós estamos agora, eles estão se preparando para entrar, tem que ver se vai ser permitido mais de 2 pessoas, porque também eles têm a regra deles aqui, no que diz respeito a evitar aglomerações, né? Sim. E nós estamos aguardando ver se vai ser autorizada a entrada de mais do que 2 pessoas, para despachar diretamente o nosso manifesto junto à promotora. Legal, então, para reforçar então para as pessoas que estão nos acompanhando, então, está sendo feita a entrega da documentação, abaixo-assinado, feito pelos professores e professoras da rede municipal de Guarulhos, da rede estadual, da rede privada, de familiares, né, contra a reabertura das escolas nesse momento. Então, foi possível Guarulhos, junto com a lá na porta do Ministério Público, fazendo um ato simbólico com distanciamento para fazer essa entrega do documento, né? Um importante documento aí que foi produzido nesse último período, com coleta de mais de 2.500 assinaturas de professores, professoras, de familiares, de estudantes, e neste momento estamos lá com o papel na entrega. Ézio. Ô, Tiago, vamos fazer o seguinte, Tiago, vamos aproveitar que estamos aguardando lá a informação de quando poderemos subir. Chama alguém para falar com a gente. Isso, eu queria ver se a gente podia convidar algumas das representações que estão aqui conosco nessa atividade. Pode ser? Pode chamar. Nesse momento a gente está sendo assistido por 11 pessoas. Pessoal, ajudem a compartilhar aí nos grupos das escolas do ensino privado. Maravilha. É um momento importante. Então nós vamos aqui ajeitar a nossa faixa, porque pediram para não ficar filmando o banco ali, sobretudo a marca, né? Nós não somos patrocinados por banco nenhum, ao contrário. Nós achamos que os bancos ganharam muito dinheiro nessa pandemia e podia ajudar mais para poder evitar que as pessoas fossem
ter que buscar sua sobrevivência na rua e com isso não conseguir fazer o isolamento. Verdade. Mas vamos deixar para lá e vamos conversar aqui com a professora Eliana Nunes, que está aqui conosco. Ok? Então, pode fazer as perguntas aí, ô, Thiago. Vamos lá, vou passar a Eliana Nunes para você. Olá, Eliana. Pede para a Eliana reforçar para a gente o que está sendo realizado, Ézio. Tá, eu vou passar aqui, emprestar para ela um pedaço do meu fone. Aí você vai falando com ela. Oi, Thiago. Olá, Eliana. Opa, caiu aí, pessoal. Caiu. Estamos agora nesse momento aí transmitido a entrega do manifesto e do abaixo-assinado no Ministério Público e no Ministério Público do Trabalho, através da APOESP, do Simpro Guarulhos, representando os professores da rede municipal de Guarulhos, da rede estadual e da rede privada, um manifesto contra a reabertura das escolas durante a pandemia. Junto com o manifesto, foram coletadas mais de 2.500 assinaturas de profissionais da educação, mas também de familiares. E, neste momento, então, estamos com o Ézio, que está lá na porta do Ministério Público. Estou escutando, Ézio. Estamos online. Técnico aí de sinal. Quer passar para a Eliana? Não, tranquilo, estamos aí. Eu estou aqui já. Ô, Eliana, conta pra gente o que vocês estão realizando aí, a entrega do documento, essa importante iniciativa da APOESP, junto com os professores no geral. Essa preocupação nossa com relação ao retorno às aulas, Thiago, ela não vem de agora, do mês, do dia 1º de setembro, né? Desde que houve a suspensão das aulas presenciais, o governo ele vem anunciando a cada 15 dias, a cada mês, a tentativa de reabrir as escolas. E aí há uma preocupação, não só dos trabalhadores da educação, mas também de pais e de alunos. Vocês devem ter acompanhado aí as pesquisas, né? Cerca de 80% da população é contrária à reabertura das escolas, porque entende que reabrir as escolas vai significar um novo número agigantado de infectados e de falecimentos da Covid-19, no momento que sequer os números começaram a baixar. Nós reunimos com pais, com os alunos, com os professores, trabalhadores da rede municipal e estadual, da rede privada, do ensino superior, e é um uníssono não pelo retorno às aulas presenciais, devido ao risco de reinfecção. Nós não temos hospitais públicos, né, em quantidade adequada para tratar, inclusive, esses que estão se recuperando da Covid. Não tem respiradores suficientes na cidade. Então, em defesa da vida, nós entendemos que as aulas só podem voltar quando a doença estiver controlada, viu, Thiago? E é isso, aqui o MUT, por pressão nossa, inclusive, a gente entende que ele adiou uma possibilidade de volta às aulas somente para outubro, mas a gente entende que é por pressão, porque ele fez um abaixo-assinado absurdo, porque não dá para contar a população sobre uma tarefa, uma obrigação que é da prefeitura decidir. Quem sabe as exigências da Organização Mundial de Saúde é a prefeitura, é a Secretaria de Saúde e seus técnicos jogar para a população decidir se vai se suicidar ou não, sem saber, inclusive, é genocídio. No estado de São Paulo, por exemplo, só para concluir, nós temos um secretário de Educação que não gosta que os professores da rede estadual falem em genocídio, mas abrir as escolas é sim um genocídio. Legal, Eliana. Muito obrigado aí pela participação, Eliana. Qualquer novidade aí, a gente vai estar online aqui acompanhando aí a entrega do documento com a APOESP, o Simpro, os professores da rede municipal, estadual e privada. Parabéns pela iniciativa aí, tamo junto. E eu acho que o que se destaca muito nesse momento é que, de um lado, tem 87% da população que é contra o retorno às aulas, né? Que essas 2.500 assinaturas representam esses 87%, mas, do outro lado, tem uma pequena parcela de donos de escolas, né, Eliana? Isso que a gente tem destacado. Esse impasse está se dando principalmente por causa desse pequeno grupo de escolas, né? Então, o sindicato da iniciativa privada aí está denunciando, o Simpro está denunciando essas escolas privadas que querem reabrir aí, colocando os interesses do lucro e da rematrícula na frente da vida, né?
Tiago, Oi. seguinte, você tocou num problema central aí, porque tem a pressão da rede privada, que quer, né, um setor da sociedade mais abastada, que tem direito a acesso aos hospitais, que para eles pouco importa assim, as vidas das pessoas, só pensam no lucro. Por outro lado, o governo do Estado de São Paulo, né, vou dar um exemplo clássico aqui, ele fala que volta a estudar os alunos que não tiveram acesso às redes sociais, à internet, ou seja, são os mais pobres que vão para a escola. Ele está mandando os mais pobres para a linha de frente da morte, né? Isso não pode ser esquecido, porque os alunos não são obrigados a ir, mas os prioritários são esses que são os mais carentes, em especiais os negros, que moram na periferia, nas favelas, os mais vulneráveis. Então, isso nós chamamos de até de necropolítica, o Estado decide quem morre. Isso não é qualquer coisa. Então, diante disso, nós não podemos ficar omissos, e por isso que estamos aqui nessa ação. Eu sou uma apoiadora dessa ação, né? E a gente já coletou, como disse o Ezio, mais de 2.500 assinaturas, foi muito rápido conseguir essas assinaturas, e maior parte são pais que assinam, que não querem que as escolas sejam reabertas, até pelo medo de repetição das suas próprias famílias. É isso, Thiago. Sim, legal, Eliana. E reabrir as escolas privadas e não reabrir as públicas representa mais o abismo social que a gente vive, né? Então, nossa defesa é que não se reabra nesse momento da pandemia nenhuma escola, né? Seja pública, privada. O que está em jogo são as vidas e a gente está disposto a lutar por elas. E, se necessário, estamos apontando para o horizonte de uma greve, né, Eliana? Você acha que se o Dória continuar com essa pressão aí para os professores retornarem, o Guti ceder para o empresariado da cidade, existe o horizonte da greve na nossa pauta? Para mim, isso é muito nítido. A população falou que está em greve, ela não dá esse nome, mas quando ela fala que se abrir a escola, ela não vai mandar o filho dela para a escola, como é que chama isso? É greve. Temos que dar esse nome para isso. A população está anunciando uma greve. E os profissionais da educação devem fazer o mesmo, da rede privada, da rede pública, do ensino infantil ao ensino superior. Acho que está colocado, sim, a CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, inclusive, né, já anunciou um Dia Nacional de Luta pela construção de uma greve geral contra a volta às aulas, contra o genocídio. Legal, Eliana. Nós vamos continuar acompanhando aqui qualquer novidade. Ver se tem mais alguém aí das organizações que queira se posicionar, falar um pouco. Sim, aqui. O Edson vai coordenar aqui agora quem vai falar. Tá. Então, Tiago, nós estamos aqui, ó, vários companheiros, estão vendo? Alô? Tô vendo, Edson. Lezinho, ó, tá a nossa companheira também, ó. A Simone Carleto, a Soraya da POSP, Lidinha, que é das Despejadas. Legal, legal. Tá o Osman, ali está a nossa companheira Rosana também, professora do Estado de São Paulo, coordenação APOSP, a companheira Fabiana também, ó. Fabiana de Abreu, professora da rede municipal da cidade de São Paulo e também aqui professora da rede estadual, né, aqui na cidade de Guarulhos. Bom, a Eliana falou com vocês. Lá dentro nós temos a Eliane, que é a Lica, e o Marcelo, que é da coordenação da subsede. Estão aguardando. Deixa eu perguntar, em que lugar de Guarulhos que vocês estão mesmo? É o Ministério Público que fica aí no centro. Mostra pra gente aí. Olha lá, ó. A plaquinha lá, Ministério Público do Estado de São Paulo, certo? Promotoria da Justiça. Certo. Protocolando a documentação, então, contra a reabertura das escolas, né? Na cidade de Guarulhos. Exatamente. Exatamente. A promotoria, no caso, é o Ministério Público, né? Normalmente eles são provocados pela população, pelas entidades, quando tem alguma coisa grave que o Estado ou os entes governamentais possa estar criando prejuízo para a população, eles são provocados a se posicionarem, né? Abrir uma discussão, abrir uma conversa com a comunidade, com a sociedade, sobre o problema que está colocado. Então, a vinda aqui tem esse objetivo, né? De trazer as nossas demandas, nossas preocupações nesse assunto, nesse tema, que é a questão do retorno às aulas presenciais nas escolas. Porque o que nós temos, viu, Tiago, isso que é importante aproveitar aqui a ocasião e falar, que nós temos visto em vários países que até não estão com o mesmo grau de desenvolvimento dessa doença. Não tem o mesmo tempo, está bem aquém do número de mortes que nós estamos tendo aqui no Brasil, ou em São Paulo, no caso do nosso estado.
que as que tentaram voltar com a pandemia, e ainda em termos de contaminação elevada, tiveram que voltar correndo. Por que tiveram que voltar correndo? Porque acabou a escola sendo um espaço de aglomeração e um espaço de retransmissão do vírus. Então, aquilo que era para estar baixo, ao retornar às escolas, ou seja, a contaminação está baixa, ao retornar às aulas presenciais, subiram de forma abrupta, né? E muitas escolas em vários países tiveram que retornar. E aqui no Brasil nós temos o caso de Manaus, que em menos de 2 semanas, no retorno às aulas, mais de 350 professores foram contaminados. Então, a nossa preocupação, ela tem, na verdade, esse manifesto, um caráter preventivo. A nossa vinda aqui tem um pedido preventivo do Ministério Público para atender o nosso pedido de não retorno às aulas. Por que preventivo? Porque nós sabemos, e não é nós que sabemos por querer saber ou achar que sabemos. São os dados que demonstram que as escolas, numa situação de pandemia como essa que nós estamos vivendo, a Covid-19, tem que ser um dos últimos locais a voltarem a funcionar, ou seja, a tal da normalidade ao novo normal. Tá ok? Ezio, que você tocou num ponto importante, né? Porque nesse momento a gente começa a observar a sociedade que tenta tratar a educação como uma mercadoria, né? Comparar a abertura das escolas como se fosse a abertura do comércio, do shopping ou dos bares, dos restaurantes, não tem sentido, né? A escola ela tem toda uma forma de organização, né? Um calendário escolar, um planejamento, um projeto político-pedagógico. Em nenhum momento a gente pode comparar a educação como uma mercadoria, né? Mas o que a gente percebe é que os donos das escolas, eles estão de olho na rematrícula, né? A preocupação deles com os estudantes que eles perderam, com as taxas de lucro. E pode falar. Exatamente, né? Você matou a charada. Se a gente for avaliar o que significa essa situação das escolas que existem no nosso país em relação à pandemia, hoje a forçação de barra, sobretudo das entidades das escolas privadas, particulares, no caso dos seus respectivos donos, é exatamente essa. Há uma preocupação com os lucros, não com a vida. Né? A gente fosse resumir, é isso. Eles não estão preocupados do risco que vai estar correndo, a população escolar, né? No caso, a comunidade escolar, os pais, os funcionários, os alunos. Oi. E essa lógica da educação como mercadoria, ela reflete no ensino público, né? Porque acaba enxergando a escola pública como um depósito das crianças, né? Para que os pais possam retomar as atividades econômicas, você usa a escola como um depósito. A gente pode ter essa perspectiva, você acha? Exatamente, né, Tiago? Porque há uma conjugação de fatores. O que deveria ser feito pelos governos, sério, e entende o perigo que é essa pandemia, coisa que nós não tivemos no Brasil desde o início, que o próprio presidente da República, de imediato, negou que nós tínhamos um problema muito sério, que chamava a pandemia de uma gripezinha, não valorizou e muito menos teve política decente para obrigar o isolamento social, e pior, fez corpo mole para garantir auxílios emergenciais para a população não ter que ir para a rua buscar sua sobrevivência, ou seja, por muito tempo exigiu que as pessoas continuassem vivendo a vida normal. Então esse é o primeiro ponto. Ao termos uma sociedade totalmente desigual, do ponto de vista econômico, social, nós vamos ter o quê? As pessoas têm dificuldade também do isolamento. Além de ter toda essa propaganda que a pandemia era uma gripezinha, né? Que era um negócio que com qualquer remédio passa. Nós vamos ter exatamente o quê? A população acreditando nisso e ir para a rua buscar sua sobrevivência. Então, o Estado, ao não garantir que os pais, as mães de famílias, né, que têm obrigatoriedade para poder sobreviver e trabalhar, não garantir a sua permanência no isolamento, obriga agora elas irem de novo à busca de sobrevivência, à busca do seu trabalho, à busca do seu ganha-pão, e tem um problema do outro lado, que é onde ficam seus filhos.
Então, vê a escola como um espaço que você acabou de informar, um espaço de colocar suas crianças para elas poderem buscar sua sobrevivência. Então, aí você percebe duplamente a falta de um Estado comprometido, né? Sim. Com a sobrevivência dos trabalhadores e das trabalhadoras e com a segurança, a saúde das crianças, né? Agora, Thiago, vamos aproveitar aqui que estamos aguardando aqui ainda a promotora da... Ok, vamos falar com mais duas colegas aqui, pode ser? Com certeza, chama aí, vamos conversar. Então, vamos começar com a Simone Carleto, depois nós temos a Fabiana e depois a Rosana também está por aqui, tá bom? Aguenta a mão aí. Vamos lá, então a Carleto está aqui conosco, tudo bem? Maravilha, tudo bem, Ezio? Tudo bem, eu vou te passar porque fica mais fácil, o Thiago vai te passando as perguntas, tá ok? Beleza. Esse negócio tá passando. Opa, Thiago, tudo bem? Olá, Simone, tudo bem? Boa tarde. Simone, conta um pouco para a gente aí como que está essa luta aí contra a reabertura das escolas. Você é da Rede Municipal de Guarulhos, certo? Isso, Thiago, isso mesmo. Então, Thiago, a gente já está atento aí, né? Sempre nos manifestando toda vez que há uma movimentação aí, tentando expor essa questão do retorno às aulas. Recentemente, o prefeito Guti lançou um documento anunciando a reabertura dos CELS, né? Nós nos manifestamos e aí eles acabaram usando os CELS para fazer mutirões de teste de Covid, aliás, muito tardiamente, né, Tiago? Então, Sim. O que acontece? Hoje o governo do estado, com esse anúncio de que dia 8 de setembro retorna às aulas no estado e depois, 8 de outubro, com 20% da lotação, é um grande absurdo. Nós não temos vacina ainda, né? Nós já não tínhamos estrutura nas escolas, estamos com um quadro de funcionários e funcionárias defasados em todas as escolas municipais e com esse agravante agora da pandemia, nós com certeza temos muito menos condições de garantir que seja um ambiente saudável e nós estamos muito preocupados e preocupadas. Então, vai aí um alerta para a população de Guarulhos, que já se manifestou, inclusive, naquela contraditória enquete sobre o retorno às aulas presenciais. A população já se manifestou contra o retorno às aulas presenciais. A gente sabe que a população periférica é a que mais sofre, inclusive com esse retorno, com essa reabertura que nós tivemos de uma forma totalmente descontrolada aqui na cidade. Daí o resultado, né, Tiago? 40% a mais de casos em agosto e nós já passamos aí as 1.250 mortes. Lembrando que não são números, né, Tiago? São pessoas, são entes queridos, são filhos, são mães, são pais, avós e avós. Enfim, é uma coisa muito grave e nós não podemos permitir, como a gente sempre fala, né, Tiago? Nós temos que preservar as vidas acima do lucro e é isso que está em jogo. Simone, você comentou que a pesquisa que foi feita na cidade, né, 87% da população contra a reabertura, e entre as professoras da rede municipal, os diretores e diretoras, como que vocês estão? Qual é o posicionamento? Como você sente o clima na categoria para esse retorno? Estão à disposição da luta, de uma greve, caso o governo insista em retornar em outubro? Sim, Tiago. Olha, o que a gente percebe no contato aí com as professoras, professores, demais servidores e servidoras da educação, né, que sempre lembrando que somos sempre uma grande equipe para que, de fato, a gente possa atender aí a população, as crianças, né, os e as estudantes nas escolas e as suas famílias. E aí, o que acontece? Nós estamos muito... Já protocolou? As professores ficam aflitíssimos, porque quem está no chão da escola, né, como a gente fala, sempre citando Paulo Freire, sabe a realidade das crianças e elas querem estar juntas umas com as outras, querem se abraçar, né? Tem até vídeos aí na internet, inclusive satirizando, né, essas pessoas que não percebem o quão perigoso é
esse retorno às aulas, enquanto nós não temos as condições sanitárias, o Sistema Único de Saúde aqui na cidade totalmente terceirizado, ineficiente, a tenda já sendo desmontada, não ficando nada na cidade. Então, com certeza, caso o governo insista em retornar essas aulas, tudo leva, sim, para uma greve, para uma manifestação aí grandiosa, com todos e todas lutando pela vida. Muito obrigada, viu, Tiago? Legal, Simone, valeu pelo depoimento. A nossa preocupação aqui é da Prefeitura de Guarulhos seguir o caminho que a Prefeitura de Osasco seguiu, né, de cancelar o ano letivo na rede municipal pública e autorizar o retorno nas privadas aí, e aí então esse apoio, essa união entre os professores das 3 redes é muito importante, né, então, seja os professores da rede municipal, estadual ou privada, é muito importante essa união neste momento, para ninguém deixar ninguém sozinho e seguir aí contra essa reabertura durante a pandemia em defesa da vida, né? É isso aí, Tiago. Muito bom o seu chamado. Eu vou devolver para o Ézio e vamos juntas, mãos dadas, mesma distância. Um grande abraço. Até mais. Valeu, legal. Ô, Tiago, já saiu a turma. Certo. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui. Manda aí, finaliza pra gente aí, Ézio. A gente vai pegar o documento, já foi protocolado, e tem algumas informações, e aí nós vamos transmitir essas informações ao vivo, tá bom? Beleza? Mas vamos fazer isso agora ou vocês vão lá para a porta? Agora? Então, agora. Manda ver. Espera só um pouquinho. Então, só para informar o pessoal aqui, nós estamos na porta do Ministério Público entregando a documentação. Os professores da rede municipal de Guarulhos, da rede estadual e privada da cidade. O documento foi um manifesto junto com o abaixo-assinado com mais de 2.500 assinaturas. Aí, Thiago, só cortando um pouquinho aí, querido. O Marcelo vai informar o que está rolando aqui, ó. Legal. Tivemos aqui na Ministério Público, acabamos de protocolar o documento. A responsável aqui, ela já deu uma lida dos documentos, já tem outro processo de andamento, e acho que todos estão preocupados. Eu estou aqui no nome da COF, e embora aqui com a nossa investigação, e outras cidades aqui da cidade de Guarulhos, para particular, cada município. Então, a intenção é que, nesse momento, não dá para retornar com as aulas. Todos os números mostram que não temos condições sanitárias de voltar com as aulas hoje. Então, estamos saindo daqui agora, vamos passar no Ministério Público do Trabalho também, fazer outro protocolo e chamar a autoridade da responsabilidade. Inclusive o governo do Estado, que hoje soltou a possibilidade de ter já aulas agora em setembro, de acordo com aluno que queira, escolas que queiram abrir. A gente acha isso muito perigoso, um absurdo. Não pode abrir aula agora, não pode abrir a sala agora, porque não trataram do jeito que deveria ser tratado. Então, estamos saindo daqui, indo agora para o Ministério Público do Trabalho e a POF do Guarulhos, Citro e as entidades aqui em Guarulhos contra o retorno às aulas em meio à pandemia, só com segurança. Ô Marcelo, dá para repetir só uma coisa? Parece que está prevista aí uma reunião já para o início de setembro, é isso? A conversa que a... Sim, parece ter uma reunião marcada já, agora no início de setembro, já estava marcada antes dessa nota que saiu hoje do Estado, e nós já estamos com o telefone aqui, estamos com contato para participar dessa reunião, que parece que é no dia 9, eu não vi a data aqui direito, mas acho que é no dia 3, agora no dia 3/9, então a gente vai estar acompanhando essa reunião. Também já tem uma reunião, né? Público. Legal então, Marcelo. Valeu. Então vamos agora para o Ministério Público do Trabalho, é isso? Bora para o Ministério Público. Então, ó, só para reforçar aí, porque parece que deu um problema no áudio, a informação que nós temos aqui da promotoria é que também no dia 3/9 já haverá uma reunião. Viu, Thiago? Tá escutando? Pode falar, isso mesmo, reforça pra gente. Então, ó, não sei se foi captado direitinho, porque deu algumas interferências aqui no áudio, mas é o seguinte, foi informado exatamente que no dia 3/9 já é possível talvez ter uma reunião para tratar sobre esse assunto. Né? Então, foi muito bom nós trazermos nosso manifesto
que a promotora já também informou que poderá ocorrer aí entre dia 3/9 uma reunião para tratar sobre essa questão, junto às autoridades do município, essa questão dos retornos às aulas. Isso é muito importante, hein, cara? Legal, importante. Então, reunião, então, dia 3/9, existe a previsão. A então... Priori está marcada para o dia 3/9, parece. Ela vai, porque quem teve, ela passou assim meio de cabeça né, vai confirmar na agenda, mas a gente provavelmente vai estar acompanhando isso porque ela vai dar a devolutiva para nós. Legal. É que ela não teve como consultar ali rapidamente a agenda dela, mas ela informou que haverá sim uma reunião nesse período. Se ela passou, se não ela estiver enganada, vai ser no dia 3/9. E isso para nós é muito importante. E aí nós vamos estar acompanhando também. Mas agora eu vou pedir um minutinho para o pessoal, Thiago, que nós vamos dar uma congelada aqui, vamos parar, e nós vamos se dirigir agora ao Ministério Público do Trabalho, ok? Legal, então. E aí de lá a gente faz nova chamada, pode ser, companheiro? Legal.